Não, pois é, e aí a cerveja fica mais gelada, né, amigo? Aí Qual o nome dessa marca aqui, velho? é Stanley. Stanley. E é caro pra porra essa porra. Ah, mas vale o investimento pra quem é cervejeiro, né? O Valada também é cervejeiro, né? Sim, não, Valada toma muita cerveja. Inclusive, eu acho que eu vou dar uma... Mentira, não vou fazer promessas aqui. Mas você não ouviu isso não, né, Valada? 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 Oi? E é nesse clima de naturalidade que começamos mais um Meião ao Quadrado. Merece um podcast. Oscar, hein? Hollywood me contrata. Hollywood, queremos eu lá. Boa. O podcast onde falamos sobre Brasília, sobre surdez, tudo, sobre pessoas, besteiras, sobre, enfim. sobre política. Você acabou de falar que surdez é besteira? Não, eu falei sobre surdez, vírgula, sobre besteiras, Boa. vírgula, sobre política. Talvez política e besteira esteja mais perto do que surdez. É verdade. Mas, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Cara, Acho que o Calil pode fazer a introdução. então, eu tenho um amigo, é o meu melhor amigo, e a gente passa por Poxa, eu achei que era eu, porra. É, você mesmo, Ah, tá. né, no caso. A gente tem algumas Eu achei que ele ia mandar desculpa, não escutei. A gente tem algumas histórias, assim, né? A gente tem muitos rolês dados, muita coisa que a gente já viveu. E eu acho que, amigo, de uns 2 anos pra cá, de fato, eu percebo mais o que é ter um convívio mais... Assim, não só o convívio, né? O convívio a gente sempre teve, mas ter a A percepção percepção. real do que é o convívio com uma pessoa com algum tipo de deficiência auditiva ou alguma perda auditiva, né? E, velho, a primeira coisa que eu queria te fazer é a pergunta... Ah, tá. Só pra deixar claro, galera. Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Isso. Porque o Valada, a gente já falou aqui, tem uma perda auditiva, a gente vai falar sobre essa deficiência auditiva. Vamos falar sobre surdez. Vamos falar... E, assim, eu acho que a gente... Assim, quem se preparou melhor e quem vive melhor toda essa situação é o Valada, mas não é que se preparou, a vida preparou. A vida preparou ele. Mas a gente... Não foi muito eu que escolhi, né? Mas a gente, tipo, acha muito importante. Já tem um tempo que O Corona tá lambendo meu pé. que eu percebo que é importante falar sobre isso, porque não é muito falado, porque não é muito visto, né? É uma coisa muito invisível, uma deficiência muito invisível, assim, aos olhos das pessoas. Você não né? bate o olho Você e não vê bate o olho que e vê a a pessoa pessoa tem é problema surda, auditivo sacou? e tal. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para o meu amigo, Valada... Não, eu queria te fazer uma pergunta antes de Fala. fazer minha Opa. pergunta, pode ser? Pode? Como que é conviver com uma pessoa surda? Tá. Vamos lá. Quais são as dificuldades? Quais são as coisas engraçadas? Como que é? Por que que, tipo, Tá. é diferente, assim? Qual seria a diferença, assim? Porque todo mundo é diferente, todo mundo tem sua particularidade, sim. sua peculiaridade, mas como que é conviver com uma pessoa surda, assim, que, tipo, enche o saco às vezes tu falar alguma coisa e tu não saber se eu tô escutando, só tô, tipo, tá, Uhum. tudo bem. Tá. Como é que Velho. funciona isso aí? Eu quero ver a visão do... De quem convive De contigo, fora, né? sim, Às vezes é. você nunca, tipo, nunca trocou essa ideia com uma pessoa, assim, né? Não sei, a gente só convive e a gente nunca troca muito essa ideia. Cara, Mas às vezes é porque também é meio natural, né? Já, tipo assim, já é o dia a dia, né? Eu confesso que ainda tô me acostumando, mas Sim. depois eu vou dar a minha versão. É vai. isso, é porque assim, Continua lambendo meu pé, o Corona não sobe pra... Mas antes ela do que a doença, né? Antes é essa corona. cara, é importante também falar isso, tipo assim, tem algumas coisas pra quem convive com quem tem a deficiência auditiva, que é tipo assim, o quanto você conhece a pessoa, o quanto você tem de intimidade, o quanto você já passou algumas situações. Isso não é mérito ou demérito nenhum da minha amizade com o Valada ou da amizade do Neto com o Valada, mas vou falar da minha parte. E eu vou falar assim, com coisas mais práticas. Parece trabalho de escola, né? Vou falar da minha parte. Da minha E essa parte. foi a minha parte. Essa foi a minha parte. Agora mesmo, né? O meu convívio com o Valada, assim, a gente tem muitos anos de amizade, já tem aí, tipo, uns 10 anos, né, amigo? 10, 11 anos, por aí. De convívio forte mesmo? Forte, por aí. E assim, o Valada teve uma época
que a gente tinha muito problema com ele em rolê, que ele aumentava muito o som das coisas. Muito o som das coisas, assim. Ficava estupidamente complexo de ficar no ambiente, porque tava muito alto. Normalmente era ele que levava a caixinha de som, aquela caixinha sua de... Caixinha que era uma bela baita de uma caixa. Porque não tinha JBL, essas paradas, assim. Tinha Bluetooth já, eu acho, né? Não. Acho que era pendrive. Vivia dando problema, aqueles... E ele vinha assim era uma mochilinha, assim, carregando, assim, saca? E aquelas aí... mochilas de criança que é mochila de rodinha? Isso, mochila de rodinha, só que era um som. E... Aí ele aumentava. E era massa que tinha bateria, a gente já deu um rolê, tipo, andando com a caixa. Só um parênteses sobre essa caixinha. Uma vez eu e minha esposa, a gente tava em San Andrés, no Caribe, uma ilha. E aí a gente... Eu adoro o Neto, que ele vem com umas referências. E aí a gente tava... do Caribe que eu fui foi... Goiás. No Bar Caribe, mais perto do Caribe que eu fui na Caixa da Garota, né? Tipo isso. E aí a gente tava em San Andrés e tava numa ilha que chama... Johnny Key. Que é uma ilha que foi perto de... Outra ilha que foi perto de uma ilha que chama San Andrés, que era onde a gente tava. E aí lá, os colombianos são muito reggaetoneiros, né? São os caras... O reggaeton é como se fosse o funk dele. Todo mundo que descia de uma lancha ou de um barco e tal, tinha a porra no meio de uma ilha de 3 km quadrados, no meio do oceano. Tinha a caralho dessas caixas. Carregando essa porra dessa caixa com rodinha no meio da areia, no meio do povo e tocando os... E eu tô ligado dessa caixinha aí. Isso tipo em 2015, 2000, então mais ou menos. É maravilhoso. Não, assim, sempre foi maravilhoso. É uma coisa que a gente na época eu comprei no Essa por 300 conto. Hoje em dia tá vendendo muito mais de 500. Muito mais caro. E a gente sempre teve esses movimentos ali no Mangueiral, ou então até no RK. Sempre a gente dava esses rolês. E o Valado sempre levava. Era excelente, porque, enfim, era móvel, a gente conseguia dar rolê. E quando não tinha ela, tinha outros sons e o Valada sempre, velho, pá, no talo. Então, e assim, aí ele ficava bêbado, né? E aí ia lá na caixa, aumentava. O bêbado naturalmente já aumenta o som das coisas. Né? Já fica, né? Fala menos mais alto, escuta mais alto. Exato. Aí ele... Agora imagina um bêbado surdo. Aí pá, velho, no talo. E a gente, tipo, já algumas vezes conversando com ele, que tava muito alto, mas, cara, assim, só pra vocês terem uma ideia, que essa foi a primeira situação onde nem ele tinha ideia disso, nem a gente, então a gente não tinha nenhuma... Vocês só ficavam puto por ele botar o som alto, resumindo. Exatamente. E aí, tipo... E ele ficando sem entender nada, porque pra ele tá normal. E eu ficava puto por a galera querer escutar o som baixinho. A gente sem entender nada. Falei, porra, tu tá numa festa, tu quer escutar música ambiente? Mano. Tá no elevador, E pra gente, velho, extremamente alto. E aí, beleza. Com isso, aí teve até uma vez que a gente trocou uma ideia numa roda, todo mundo, e aí a gente conversou. Foi tipo uma intervenção. Foi intervenção grupal, mano, a gente fez. E aí a gente falou. Como é que era lá no... Era no Friends ou no How I Met Your Mother que tinha aquela... É no... Acho que é How I Met Your Mother. Que vem, ele chega e a gente tem que fazer uma intervenção em você. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Parece. É meio cultural. Tem no Big Bang Theory também. Quando o Sheldon tá fazendo merda, aí eles sentam todos na sala e ficam só esperando ele assim. Com uma placa grande. E assim, a gente fez uma basicamente meio que... isso. Só que a gente fez meio grupal, assim. Aí, tipo, cada um falava de cada um, assim, sacou? E a gente, nesse dia, eu lembro que a maioria da galera conversou isso com ele. Do som alto e tal. Tipo, Alada, você sempre põe o som alto e tal. E aí, mas eu acho que nessa época dessa conversa você já sabia, né? Tinha acabado de descobrir. Começar a ter um diagnóstico, uma parada assim. E assim, aí tá, isso aí, eu falei um pouco do início, de como chegou pra mim. Como que é hoje em dia? Agora, hoje em dia, velho, aí é que tá. Tipo assim, vem aí o lance do costume, que eu acho que o Neto vai acabar complementando. Mas assim, hoje eu tô... Tipo assim, quando eu saio só com Quando Valada, tu me manda áudio no WhatsApp, tu esquece que eu sou surdo? Cara, isso aí é uma coisa que eu tô me acostumando. Eu não sou surdo e eu não escuto nada que ele fala. Mas eu falo, velho, muito eu tenho que botar fone, velho. Velho, tipo, domingo de manhã, tá ligado? Bicho de ressaca, mano. Ele fica tipo, amigo, é isso aí mesmo. Eu boto, velho, o Kalil é a pessoa, só um outro parênteses, o Kalil é a pessoa que você tem que botar fone pra escutar, ou botar nas caixas de som e aumentar tudo no carro, e escutar as coisas que ele tá falando. E se você bota no -2, parece que tá no -1.
De tão lento que ele fala. Não, no vezes 2. Né? Não, perdão. Bota no vezes 2, É, parece que tá no WhatsApp, menos Vezes 2 parece estar na velocidade normal. tipo isso aí, tipo isso aí. Liga fala pra esse cara, fala meio devagar. Tipo assim, eu não consigo escutar a balada no vezes 2. Fica tipo, não, Não, amigo, balada porque fala rápido. é que nem eu Balada também. fala Ninguém escuta no mais No seu é um e-mail. o Kalil bota no vezes 2, pode aumentar Não, isso aí, tem uma... WhatsApp, vamos liberar um 2.5 aí. Eu ia falar isso agora, petição pra liberar aí os 5 vezes na minha fala. Mas enfim, hoje em dia, tem duas coisas que são principais. Essa parada do meu convívio com ele. Essa parada do WhatsApp, que assim, a gente já vem conversando, ele sempre vem me lembrando, tipo, Fala mais escreve, alto, ou então escreve. fala mais alto e tal. E assim, tô tentando me acostumar, porque é um papo que a gente vem tendo há pouco tempo. E outra coisa, aí já é quando eu saio só com ele, e no convívio com a galera, quando eu saio pro bar, quando eu saio pra algum lugar, a gente foi no Galpão 17, né? Galpão 17? Galpão 17. A gente foi pra lá e sempre tem música, não sei o quê. Saan. Aí eu já tô... Quando eu tô com ele, que eu sei que vão ser momentos onde possivelmente ele vai ter problema com isso, eu já tô tipo assim... Você já tá tipo bodyguard, tipo, né? o bicho vai tá falar, vacinado. Guarda-costas. aí eu vou tipo assim, o cara vai falar, eu vou entender e provavelmente ele vai me perguntar e eu vou falar com ele, aí eu sempre, vou lá e meio que dou uma traduzida, sacou? Assim, no pé do ouvido do bicho. E é tal. bom porque você também nem constrange ele de chegar pro cara e falar, ele é surdo, Não, fala mais alto. mano, eu só, Tipo, não, só falo com Você ele faz a transição. e deixo, e aí ele fala... Ou ele mesmo às vezes me aciona, tipo, o que ele falou mesmo? E aí eu já, amigo, ele falou isso e isso. Quando ele vira pra mim, eu já falo um pouco da minha conversa, quando ele vira pra mim faz... Eu falei, eu falei 2 minutos e ele não escutou nada. É porque é foda, às vezes o cara tá empolgado no que ele tá falando, não dá pra tu interromper e falar, mano, não tô escutando. Sacou? Tipo, deixa ele terminar e depois você fala, eu não entendi nada. Ou faz só... Mas assim, a atitude correta seria falar antes, porque o cara vai ficar puto de ter falado 2 minutos e... Porque aí a pessoa também já vai até com mais... Mas é bom percepção. você falar depois, porque ela começa a aprender como é que comigo tá sendo assim, né? Na raiva, né? Tipo, caralho, vou ter que falar tudo Eu não de fico novo. com raiva, só porque eu já sei. Não, e outra, você entende, né, amigo? Mano, mas acho que eu já passei por uma sensação parecida. Tipo assim, não sei se vocês usam o WhatsApp Web. Sim, uso. Já tentou gravar um WhatsApp Web e aí no meio É da uma gravação merda. tu esquece que tu tá gravando, tu tá falando, aí tu dá um alt tab. Aham. E aí tu tem que gravar tudo de novo. E às vezes tu tem as emoções que tu fez na fala, não. e aí tu tem que fazer tudo Aí que tem, nem a não, gente, você tem que encenar. que nem a Você gente tem que fez lembrar no início tudo. nesse episódio. E é isso, assim, e aí dentro desse convívio, hoje, assim, falando mais praticamente, na prática, assim, a gente, quando a gente sai, eu sempre tô tentando me policiar pra passar pra ele as vezes que eu acho que ele não tem entendido e as vezes que ele também me aciona, eu vou e falo, sacou? E agora, uma coisa que eu tenho que me policiar mais, de fato, é ser mais claro, sacou? Tipo, falar mais alto no WhatsApp, ou então só mandar escrito. É porque às vezes a gente ali não... Tipo assim, 98% das pessoas que eu falo não tem um problema de audição. Então eu acabo tendo um costume de falar meio daquele jeito, sacou? Agora, com balada eu tenho que ter um tratamento eu tenho um especial. E é assim aplicativo mesmo. no celular que facilita bastante a vida, que é o Transcriber, eu acho. Que ele... Que você vai editando, ele vai traduzindo. Não, ele transcreve áudio que tu recebe Então, eu já em vi. texto. Então, ele também funciona... Só que tem hora que Isso nem, eu falo nem como- o aplicativo entende o que o Calil Isso fala. eu falo... verdade. Tem a O que eu faço quando acontece isso? Rapidão, desculpa. Tipo, ele manda um áudio, aí eu vou lá no Transcriber, aí o Transcriber fica totalmente doido, não entende o que ele falou, eu copio e mando pro Calil e falo, foi isso que tu falou no áudio. Tem como é que eu descobri esse aplicativo? Não é porque, assim, não é porque tem alguém que eu conheço além de você que tem alguma deficiência auditiva, mas, tipo, a copywriter da minha agência, a Virginia, abraço pra Virginia, inclusive, ela... Virgínia, queremos você aqui. E ela é advogada familiar e copywriter, ela escreve textos maravilhosos, né? Caramba, Aí ela, quando ela tem uma ideia e tá dirigindo e quer escrever um texto sobre a parada, ela dá o REC no iPhone lá no aplicativo e vai dirigindo falando. Tem esse aplicativo e tem o Dictator, que é outro. Que esse Dictator é mais pra quem ela usa bastante. O próprio ela fala, aplicativo- olha, sei lá, ela quer me mandar uma mensagem de texto e não quer mandar áudio. Ela só manda lá assim, Neto, eu gostaria de saber pra você ver essa demanda aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esse aplicativo ainda, que não tá patrocinando, mas já fazendo propaganda, você fala assim, send text to
Neto on WhatsApp, tipo uma Alexa da vida, sacou? Só E que em vai, inglês. velho. E é do caralho isso aí. Mas velho. o nosso próprio teclado do celular... Ele já Aqui, ó, tem vocês ali tão vendo pra... aqui? Tem um microfonezinho. Aí, por exemplo, eu quero falar com o Neto. Fala, Netão. Beleza? O que você tá fazendo hoje? Ah, eu tô ligado, que ele pede acesso à parada, né? Eu tô ligado. E aí tu envia, sacou? Em texto. Toda vez que eu falo aparece Tem umas pra mim- coisas que saíram erradinhas, mas é... Ah, sim, poucas saiu coisas. aqui. Fala, Natan. Ah, eu nunca usei essa parada. Toda vez que eu tô digitando alguma coisa e sem querer eu aperto a parada do áudio e fala Google Voice quer usar o seu celular, não sei o quê. Eu sempre só. nego e continuo digitando, então nunca usei. Só. Mas enfim. Mas é isso. Eu acho que... são coisas que eu... Cara, a gente só aprende meio que vivendo mesmo. E tendo contato, né? E... Chegou a mensagem. Fala, Netan. Beleza? E aí, tipo assim, essa parada é uma coisa que eu não me atentava, é uma coisa que eu não percebia nas pessoas. Minha madrinha, Tatiana, queremos você aqui, inclusive, ela é cadeirante, ela é psicóloga. a gente já falou pra ela vir já, inclusive. a né? gente vamos Vai arrumar, organizar, velho. vai organizar. Vamos organizar, Ou porque- aqui ou a gente vai até o lugar que ela for Exatamente. melhor A pra ela. Tati Cara. já foi minha modelo fotográfica. Exatamente. Tirei umas fotos muito É, fodas já vi dela. as fotos. Sim. E aí, assim, ela, no acidente, ela teve uma colisão frontal, ela acabou ficando tetraplégica, e aí, nesse acidente ela teve, eu acho que foi por conta do acidente, né? Não sei se foi um fator genético, mas ela tem uma perda auditiva em um lado só. Só que o lado só que ela tem é o lado onde as pessoas chegam no quarto dela e falam com ela desse lado. É onde ela não escuta direito. E aí, com ela eu já tinha isso, ela já, assim, sempre, né, minha tia, eu desde pequeno, convivendo com ela e vendo que ela tinha isso, mas sem uma consciência, um discernimento do que é de fato, né, novinho, 14, 12 anos, sem ter esse discernimento. E com o Valada eu tive muito mais discernimento, porque eu convivo muito mais, apesar da minha tia ser minha madrinha, ela mora em Taguatinga, mora longe de mim e tal, então a gente convive um pouco menos. E com Valada é uma coisa mais rotineira, então é entender Você tem mais convívio com ele de dia a dia do que com a sua tia. exatamente Enfim, distância. distância e tal. tudo mais. E assim, e com ele eu comecei a entender que eu posso ajudar, tá ligado? Essa é a parada, velho. Tipo, não é só entender que ele tem a condição. E eu agir com ele pra ele ficar de boa. Não, é tipo, ele também tem um todo em volta dele. E é fazer sabe? parte do processo de fazer ele ter uma vida confortável também. Na medida do possível. Claro, não tô falando que você tem que ser o guarda-costas dele 24 horas por dia. Sim. Mas, tipo assim, se você tá no rolê com ele. Ei, Valado, você tá escutando aí? ajuda. Saca? Não é o fiscal de surdez, né? Tipo assim, velho, Mas é porque tem situações que são mais emblemáticas, assim, que até o Calil já sabe que, tipo, automaticamente ele já imagina, pô, o Valada não vai Então, conseguir ele já escutar. tem meio Totalmente. que. Ele já tem uma pré-composição de É. saber o que é. Ele E já tem acaba uma que o skin, cara né? vira teu braço Ele já tem uma direito, skin sacou? que sabe que, tipo, não, Valada aqui vai sentir. Ele Pra já galera tem- que ele já é- tem- como é que é? Tem o sentido aranha, é o sentido Valada. É. Ele já tem o sentido Valada já. a pita, eu já falo, amigo, ele falou isso. É o- Mas, tipo assim, tem situações, por exemplo, com a pandemia, a galera usando máscara, querendo ou não, por mais que tu... Nossa, Velho, isso aí, ele já me reclamou velho. algumas Por mais que vezes. tu não seja um especialista em linguagem e leitura labial, tu acaba se adaptando pra, tipo, te ajudar a compreender. Quando você tá, tipo, conversando com uma pessoa, você acaba tendo uma compreensão maior, olhando pra boca da pessoa e vendo o que ela tá falando, que te ajuda. E aí, o que acontece às vezes? Tipo, além da máscara já dar uma abafada no som, e eu acho que isso dificulta pra muita gente também, nem pessoas que talvez nem tenham Nem problema tem de um audição, problema. já dá uma dificultada. Agora imagina, tu entra, por exemplo, numa farmácia, num lugar assim que é talvez mais silencioso, e aí, mano, sei lá, tu vai pedir um lubrificante, tá ligado? Um KY. Sei lá, alguma coisa assim mais... Tô falando que eu tenha passado por isso não, mas tipo... Não, e imagina foda-se assim, uma também, situação também. dessa, tá ligado? Tu vai numa farmácia, tu vai pedir alguma coisa que é mais... Íntima, Íntima, difícil exatamente. de né, E aí, pedir. tipo... Tipo, eu quero a uma mulher pomada fala, pra hemorroida. aí a farmacêutica lá, a pessoa que tá te atendendo, vai lá e fala, não, eu não entendi. Ou então, tipo, você não entendeu. É tipo, aí a pessoa tem que dar um grito, assim, tipo, na farmácia, você quer um lubrificante anal? Puta merda, mano. Mas, tipo, tem todas as situações que complicam bastante e acaba que a pessoa convivendo com você, por exemplo, no bar, tô com Calil, eu tenho uma dificuldade principalmente maior com agudos.
Então, tipo, quando é mulher, complica mais pra entender. O grave até que é mais de boa. Nossa, o dia que a gente entrevistar a MC Melody, então ele não vai escutar nenhuma Fudeu, entrevista. vai ser Kalil e... Vai ser você e a Melody. Melody, queremos você aqui. Queremos você aqui. Valada vai ser fotógrafo no dia. Mas aí o que rola? Tipo, o cara já percebe. Primeiro que ele me vê com uma cara de bosta lá, de paisagem. Cara, velho, o Valada... A cara dele é muito específica. Tipo, ele para assim e olha pra mim. Aí eu vou e respondo meio que pelos dois, assim, tal. Aí depois, quando o cara sai, né, assim, no bar, né? Normalmente a gente vive 80% do tempo que a gente passa junto, a gente passa no bar. Aí a gente... aí eu, Valada, tá ele tudo falou bem. isso e tá tudo bem, é sobre isso. Aí, Valada, foi isso e isso. Aí ele, não, então beleza. Aí, tipo assim, só deixa passar e tal. Agora, enfim, quer falar mais alguma coisa, amigo? Então, Porque eu ia fazer a minha pergunta. a minha percepção, tipo, é porque... É verdade, Eu isso, conheço a vai. Balada há, sei lá, 2 anos, né? Por Tipo aí, isso. né? Mas de Quando você entrou na Mirante. convívio mesmo 1 ano. Quando a gente começou o podcast que a gente começou a colar. Não, mais, achei um pouquinho antes. né? Deve ter 1 ano. Foi tipo no meio da pandemia, assim, que a gente começou a colar mesmo de tomar cerveja. De enfim, trocar uma ideia. trocar Como é que eu ideia. preciso espirrar? Coronavírus! Até o Buzz acordou, velho. Pois é, a minha vivência com Valada vem de, sei lá, convivência vem de 2 anos, mas vivência de fato deve ter 1 ano no máximo. Foi já em pandemia, assim e tal. E eu ainda estou me acostumando com essa parada da deficiência auditiva e tal. Já tinha convivido com alguma outra pessoa? Sim, mas tipo coisa de escola, faculdade, não de tipo dar rolê, ou de ser brother, ou de ser da família, alguma coisa do tipo, Que sacou? não é muito próximo. né? E as pessoas que eu tive contato, geralmente elas eram surda e muda. E não eram, tipo, só uma deficiência auditiva e acabou, sacou? É uma perda auditiva. Não era sempre já surdo total e mudo total. Ou, tipo, surdo... Na real que, tipo, tem uma parada sobre surdo-mudo, entre aspas, porque chega a ser uma parada até meio preconceituosa que a galera tem. Acha que todo tipo, surdo é mudo e todo mundo E é uma parada surdo. que, velho, a gente estudou na escola quando a gente tava falando de coisas compostas, de nome composto, essas coisas, que, tipo, sempre tinha lá no meio um surdo-mudo. Junto. Não sei se vocês lembram disso. Sempre tinha lá um surdo-mudo. Principalmente português. Mas isso é um termo que, tipo assim, ele entrou em desuso, em uma forma pejorativa, tá ligado? Porque não é porque o cara é surdo que ele é mudo. Uhum. O fato dele ser surdo, ele não consegue falar. Não consegue aprender a falar. Exato. É. Mas, tipo assim, as pessoas que são de fato surdo-mudo devem ter situações que é tipo uma pessoa que tem meio que um problema generalizado na audição, na fala, e às vezes até na visão. Mas, tipo assim, esse termo surdo-mudo, e tem muita gente que tem isso de, tipo assim, a pessoa é surda, já manda um surdo-mudo, sacou? Nada a ver, tipo, eu sou surdo. E você aí? não é mudo. Exato. Tem, tipo, você pode ter uma situação de um surdo não oralizado, que é aquela galera que desde sempre aprendeu a falar Libras. Libras, por mais que seja sinalizado, você pode usar o termo Falar Libras. Né? Então, tipo, a pessoa que sempre aprendeu desde sempre a se comunicar por Libras, tá ligado? Mas, amigo, no seu caso, assim, tipo, por exemplo, eu tenho que... quando eu vou me referir à sua condição, eu tenho que falar... Deficiente auditivo Deficiente ou auditivo, surdo. Porque pra mim, o que eu penso aqui, na minha cabeça leiga, tá? O surdo é tipo assim, o 100%. Então, vamos lá. Na minha opinião, isso é meio que uma particularidade, até porque cada pessoa tem o direito de escolher como ela quer ser chamada. Sim. Se uma pessoa tem deficiência auditiva e fala, não, eu não sou surdo, você não vai falar que ela é surda. Você vai respeitar isso, sacou? Então, cada pessoa tem sua particularidade. Mas, assim, na minha opinião, o meu laudo médico diz que eu tenho surdez. Uhum. Surdez bilateral, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se eu tenho surdez, eu sou o quê? Surdo. Se eu tenho embriaguez, eu sou o quê? Embriagado. É. Então, tipo, se eu tenho surdez, eu sou surdo, independente do nível. Eu não me incomodo de me referir a surdez como sendo surdo. Não me incomodo. Sim. Eu até, tipo, acho mais simples. Pronto, é surdez, é surdo. Pronto, tranquilo. Ok, aham. Agora, se tem uma pessoa que tem, não, mas é porque eu não sou surdo, eu sou deficiente auditivo. Cara, é a opinião dela e ela quer ser tratada assim, ela se incomoda de ser taxada como surdo, então, mano, beleza. Mas você, pelo que você percebe de uma forma geral, porque, tipo assim, uma coisa é... Contigo eu consigo trocar essa ideia e saber como me referir. Agora, do ponto de vista geral,
Cara, se tu vê uma pessoa que é que não é cisgênero, toda aquela discussão sobre sexualidade, gênero e não sei o quê, você não sabe como se referir a ela. Você tá, tipo, perdido, você não sabe. Tipo, não, ela é uma mina trans, não sei o quê, Eu não vou sei o quê. perguntar. Simples. Bota É só perguntar. Exato. Bota Tipo fé. assim, as Muito pessoas. bem É meio que um colocado. tabu, tá ligado? Mas as pessoas Mas ficam é. meio assim, Mas caralho. mas você entende o porquê? Mas você Que é entende uma que também questão- só perguntar também não vai magoar? Não vai. Perguntar não machuca. Assim, em É melhor teoria, você não, né? perguntar do que você depois falar alguma coisa e a pessoa ficar puta contigo, sacou? Sim. É melhor. O combinado não sai caro. Não sai né? caro, é. Você pergunta pra não. Mas só pra finalizar o que eu tava falando da minha E se experiência. a pessoa ficar puta pra você estar perguntando, ela é uma babaca. Então você não precisa nem É. conversar com ela, você nem se refere a ela. Você conversa com ela bem baixinho que ela nem vai ouvir. Tô zoando. Filha da puta, filha da puta. Você castiga ela, né? Só pra finalizar, eu ainda encontro dificuldade de. Não dificuldade de. É porque na minha rotina diária não tenho pessoa com deficiência. Então, assim, às vezes eu falo, tô falando uma mocota aqui, aí eu, vai lá dele. Aí ele vira assim, aí eu tô me acostumando. Então quando eu tô falando. Hoje rolou algumas vezes. Ó, por exemplo, quando eu tô falando aqui assim, e olhando pra cá, e eu não sei se ele tá escutando, hoje eu já penso 2 vezes antes de falar sem olhar pra ele, sacou? Aham. Porque às vezes eu tô fazendo outra coisa, tô falando aqui, não sei se ele tá escutando. Agora eu, tipo, já paro, falo, ó, Valada, é isso. Se ele não estiver prestando atenção, eu falo, Valada, tô falando com você. E vai, sacou? Mas assim, é questão de É adaptação. sacou? Isso. E eu tô começando a ter esse sentido aranha. Quando, por É exemplo, isso, amigo. tá nós 3 aqui e uma pessoa que não conhece ele, e aí a pessoa fala, não sei o que, não, falou, não, ele é deficiente auditivo, tem que falar um pouco mais alto, ou tem que dar uma cutucadinha nele e fala com ele e tal. Com o Matt, você falou Com o Matt, isso. né? Pois é, por E eu exemplo. achei massa, assim. Lógico, o Valada não se incomodando em você abrir isso pra Aham. quem ele não conhece, é massa, sacou? Mano, eu me incomodo de não escutar, tá É. ligado? O principal é ele tá escutando, né, no caso. Principalmente. Então, eu tô nesse período de adaptação que você passou durante o tempo e tô começando a ter esse sentido Valada aí, o sentido aranha do Valada, de tipo, de quando a pessoa vai conversar com ele, eu já fico olhando aqui pra saber. Aí quando Será a que ele pessoa vai escutar? Quando a pessoa fica esperando uma resposta e o Valada tá, tipo, vendo o celular, vendo alguma coisa, eu falo, não, peraí, é porque ele é deficiente auditivo, deixa eu falar. Aí eu chamo ele, aí e fala um pouquinho mais alto e tal, e pronto, e tá resolvido, sacou? Ele falou isso, Valada, tá? Ele, não, de boa. E uma Mas coisa... tem que prestar atenção, porque às vezes eu posso estar ignorando a pessoa de verdade, tá mesmo, ligado? né? Aí é foda, né? Aí você fala com ele, não, vai. Aí ele vai manda vir se pra fuder. você, aí ele vai vir pra você, não, mas eu nem queria ouvir, não. Deixa esse surdo, tá ligado? Cara, me Pode deixa, ser me deixa também. ser surdo, pô. Mas agora. Você quer fazer a pergunta? Não, eu acho que vai estender. A minha pergunta Ah. ele vai ter que falar pra caralho. Não, mas. Mas se a sua for uma que ele vai falar... um Não, pouco a mais minha. Meu bem, forte é acho só não ouvir, se for pra falar, eu falo. tu fala bem, tu fala bem. que- Não, eu ia perguntar, tipo assim. E como é que foi a sua percepção de, tipo. De, sei lá. Essa é a minha pergunta. Quando você foi diagnosticado e você falou, caralho, eu sou surdo, ou tenho Não, surdez e tal. A minha, vou um pouco mais profundo. É tipo assim, quando você começou a perceber. Tipo assim, comecei Tá aí, a... ó, Putz. pergunta composta. Quando você começou a perceber e quando você teve, tipo, o diagnóstico, como é que foi a, tipo, a aceitação da parada, sacou? Vai. Tá, então vamos lá meio que Percepção. por partes, né? Tipo... Velho... 2013, 14, por aí, eu tava trabalhando... 18 no anos atrás. Eu tava trabalhando no Ministério da Justiça. Estagiário. E lá, era eu, meu chefe e 2, 3 minas que trabalhavam lá no mesmo setor com a gente. E era aquelas baias que tinham, tipo, várias mesas, Sim. 4 de frente uma pra outra, só que com umas baias, umas paredezinhas. E aí, tipo, às vezes as meninas falavam comigo, as estagiárias mesmo, que era, tipo, uma menina mais novinha também, na minha idade, mais ou menos, na mesma época. E, velho, às vezes eu não escutava, sacou? Mas eu nunca tinha percebido que eu não escutava. Achava que era simplesmente... Tipo, Falavam baixo. tá falando baixo, então... Sabe? Coisa normal. Qualquer pessoa passaria por isso. Eu falava, que? Não sei o quê. Aí, velho, teve um dia que alguém chegou pra mim e falou, cara, será que você escuta bem? Você já foi num otorrino e tal? Às vezes pode ser cera, alguma ser coisa sujeira, assim, alguma tá coisa do ligado? tipo, Vai lá, ele vai dar uma olhada e vai fazendo. Ah, beleza, vou lá no otorrino, vai que é uma cera zona que tá aqui. E eu sempre tive muito costume de usar cotonete, que é uma parada meio prejudicial. Cena do tá Shrek, ligado? né? A cena da vela. Mas, tipo assim, exato, tipo, eu sempre tive um pouco de... eu sempre fui viciado em cotonete.
e, tipo, usar o cotonete do jeito errado. Não, e a sensação de usar errado é mó boa, que fica É, coçando, tu é. tá estragando o E tímpano, o cotonete Mas, é muito tipo assim, errado, velho. só pra já esclarecer antes de tudo, o Mó- cotonete é mó- ele prejudica, ele pode dar problema, mas no meu caso não é relacionado a cotonete. Ah, tá. Por mais Não, que eu já com certeza tenha... Então, não. viciados em usar cotonete, É. querendo vocês aqui. Fiquem mais tranquilos. Vocês não vão ficar surdos do dia pra noite por usar Pô, cotonete. mas se é você tá mó, usando- é mó sensação boa, velho. se você estiver usando O o lance do cotonete do jeito cotonete, errado, assim, pode prejudicar a sua audição de alguma forma, mas não é a tipo, nível o de... lance do cotonete, assim, da forma geral, pra quem usa, assim, pelo que eu percebo e o que eu já li e tal, é tipo assim, ele não tira de uma forma funcional, ele vai Ele empurra, empurrando, e aí esse é o problema. Então é melhor ou você num otorrino Fazer e uma tal. lavagem e tal. Que é uma limpezinha que ele Que a faz. própria Dói cera de pra ouvido, na caralho. verdade, Como é que ela dói? tem uma Incomoda função de pra caralho, proteção. assim. Velho, na real, a cera de ouvido... Velho, se tem no corpo humano, É. Meleca, algum porquê. cera, tem essa algum porra toda porquê. aí. E Se o não normal- for útil, seu corpo vai mandar embora. Exatamente. A ceia, ela tem uma função de, tipo, não deixar que algumas coisas aconteçam. Sujeiras Exato. entrarem. essas Exatamente. porra, E aí, assim, lógico que ela pode fazer uma barreira física, né, pro som, mas ao mesmo tempo, se você usa muito o cotonete, você vai empurrar e vai cada vez mais tapar o que você tá escutando. Exato. Mas, amigo, continua, desculpa. Mas aí, então, o que foi? Teve essa situação lá, Você eu chegou a fui no fazer otorrino. essa lavagem de... Cara, dá uma agonia. Não, eu tenho vontade de fazer aquele bagulho de que acender uma vela no Não. ouvido, tá ligado? Ah, Aquele Eu já negócio. fiz. É maravilhoso. Caralho. Sério? É Derrete a maravilhoso. porra toda? Mano, cara... Vou fazer, vai que eu volto a Mano, escutar. eu vou um dia, sei lá, queimar 2 de cera aí, que é tipo da China, sei lá, é da Chineses, Japão. queremos sei lá. vocês aqui. Tipo assim, mano, vamos comprar um dia, vamos fazer e vamos gravar, mano, porque é bom pra Ah, caralho. boa. Tá aí, Mas se desafio. vocês quiserem que a gente faça um vídeo de cera aqui, Caralho, Queimando tem que cera no fazer. ouvido. se mano, inscreve no pra canal caralho. e dá um like aí, comenta aí. É isso aí, Queremos Essa segue parada geral. da lavagem, velho, não é que... É porque eu trabalhava numa empresa, uma época, que pedia audiometria, tipo, a cada 3 meses. E, velho, eles fazem lavagem, fazem isso aqui. Velho, incomoda muito. Na verdade, qualquer outra pessoa que enfia o dedo, bote qualquer coisa, que não é já você. Que não incomoda. seja um cotonete. E não, e que não seja você colocando o cotonete, incomoda. Imagina vir com a porra de um jato d'água e ficar de soro, Esse, né? esse Lavando, esse velho. que é tipo, Da ele vela. é tipo um papel de um material Vê lá o que você vai específico. falar, hein? E aí, você queima ele no final e parece que esse Cadinho, calor... queremos você aqui. Parece que esse calor, ele puxa, ele suga a cera, entendeu? Só. E ele Moleque, sai um limpada tarugão de cera que eu falo, cabuloso. É, porra! tipo assim, velho, da minha saiu assim, tipo, sei lá, um centímetro. Mas sacou? alivia e você escuta melhor? Como é que é? Velho, eu não lembro direito, eu tenho que fazer de novo, mas porque tem muitos anos que eu fiz, mas Bora, tipo quando assim, tu for fazer, me chama, velho. vai que- porra, não. já, não, abre, a gente vai- já abre o Shopee, vamos a comprar gente essa vai parada fazer, a aí. gente vai fazer, mano, vamos gravar. Mas enfim, amigo, vai. Aí você... Ah, eu fui no otorrino, Isso, fiz audiometria. eu já fiz a geometria também. Não, e Bem legal. por sinal, acho que todo mundo tem que fazer, porque quanto antes É. você diagnosticar, melhor. Melhor. É, Inclusive, nós músicos precisamos fazer regularmente, né? Regularmente. Como é que tá a Otorrinos. sua audiometria? Tá em dia? É, mais ou menos. Então. Mas aí se liga, aí eu fiz a audiometria, tive o resultado lá, deu surdez leve, surdez bem nível inicial, sacou? Isso por volta de 2013, 14, quando eu fiz esse exame. Na época, a otorrino que me atendeu, ela falou, olha, você tem um probleminha, a gente pode tentar identificar, mas talvez, não sei o quê. Ela me passou um remédio fitoterápico, chama ginkgo biloba. Opa, Gin? Ah. Biloba. Não, obrigado. Ginkgo biloba, com K. É uma parada, sei lá, deve ser Indiana, pelo deve- nome, pelo alguma nome. coisa assim. É um remédio que ele ajuda a acelerar seus neurônios, tem alguma parada cerebral e pode ser que ele ajude na parada da surdez. Só que era teoricamente para eu continuar fazendo um acompanhamento com ela e ver se isso estava surtindo efeito e isso. E eu não fiz isso, eu não continuei seguindo com tratamento. ela. Eu tomei o ginkgo biloba e tal. Por sinal, ajuda. Até pessoas que têm Alzheimer, tem uns Massa, estudos sobre massa. isso. Como prevenção, né? Não como forma de tratamento. Mas enfim, não vamos se aprofundar no ginkgo biloba, não. Você Se vocês apoia quiserem, pesquisem tratamento no Google. preventivo? Agora é meio foda falar isso, né? Aí, beleza. Caguei. Foda-se. Fiquei mais um tempo. Aí, continuei vivendo minha vida normal. 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 Tá.
durante, sei lá, até 2016, 17. Eu acho que. Não. Um pouco antes. Acho que 2016, por aí, eu fui e fiz outra audiometria. Nessa outra audiometria, já deu um grau a mais de surdez. Ou seja, pouco tempo, né? É, e aí, quando eu fui, o médico me orientou. Ele falou, não, o ideal é que você use um aparelho auditivo, que você faça um tratamento com um fonoaudiólogo e tudo mais. Quanto antes você começar a usar esse aparelho auditivo, melhor. Aí eu fui ver o preço de um aparelho auditivo. Aí ia chegar e já é um corte, hein, galera? Pum! Exato. Quanto custa um aparelho auditivo, amigo? O seu, Mano, que é tipo pica. assim- O seu eu sei que é pica. Mano, na verdade, assim, tem de várias marcas, tem de vários modelos, de vários tipos, tamanhos, Você já até cores. falou em um episódio já que, tipo, o lance do aparelho... Isso era um outro ponto que eu queria tocar de... Beleza, a pessoa descobre que tem problema de audição. O baque de quando vai ver os preços dos aparelhos. velho. Não, o problema não é nem... não, sou surdo. O problema é, sei lá... Pagar a parada pra ver poder um resolver escutar. a aparelho parada. auditivo. E é uma parada essencial, tipo, você não pode viver sem, tá ligado? Na verdade, assim, tipo, eu acho que... Eu não sei quais seriam os problemas... as situações das outras pessoas que têm outros tipos de deficiência. Sei lá, talvez uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda vai comprar uma cadeira de roda e, sei lá, é caro pra caralho. Eu não sei o preço de uma cadeira de roda. Mas, tipo assim, eu posso dizer que tem aparelhos auditivos acessíveis, tem aparelhos auditivos mais caros, tem aparelhos auditivos mais baratos, tem muita tecnologia envolvida, então, tipo, hoje em dia você tem aparelho que tem Bluetooth, que tem isso, que tem aquilo, que já conecta direto, sem precisar dessa cordinha aqui que eu uso, tá ligado? Eu uso essa parada aqui pra ter conectividade Ele no é meio aparelho auditivo. ele é meio a só central multimídia. Basicamente. Você é tipo um carro com central Exato. multimídia. Tipo Às isso. vezes dá umas paradas É. bugadas que, tipo assim, tô conectado no notebook e no celular. E aí alguém me liga no celular. Aí eu tô falando com a pessoa no celular, alguém me manda mensagem no notebook. Aí já buga tudo. É uma Entendi. confusão danada. Aham. Mas, tipo assim, é uma tecnologia, uma conectividade que dá uma acessibilidade muito maior do que simplesmente o aparelho auditivo. Porque, velho, tu recebe uma chamada, mesmo que tu esteja com o aparelho, é difícil. Agora, se tu tem uma conectividade do aparelho direto, aí facilita. Mas isso é caro. Vamos Ainda. dos valores? Mano, o meu aparelho que eu uso, vou explicar Qual é mais a ou menos marca de e uma qual forma, é de o uma modelo? forma mais didática. Tenta aí ser assim, O- bem a, técnico. a marca do aparelho que eu uso é a Argosy. Uhum. Ela é da mesma marca da Phonak, que é do mesmo grupo. É como se fosse Volkswagen e Audi. Só. A Phonak é como se fosse o Audi e a Volkswagen e a Argosy como se fosse a Volkswagen. É tipo uma marca mais top e outra mais em conta. Mas aí o que acontece? A marca mais top, ela vai ter as maiores tecnologias embarcadas. As melhores. As melhores. E aí, a Argosy, ela entra tipo com aquilo que era o top antes, ele Vão meio que descendo pra cá. rebaixado. Aham. Isso. Aham. E aí, tipo, tem tecnologias muito boas, mas talvez as tops estejam lá na outra. Mas de qualquer forma, supre totalmente a minha situação. Sua necessidade. Aham. E assim, quando eu comecei a procurar aparelho, que eu fui primeiro na Phonak. Eu tava fazendo um deixa eu teste saber um meio que negócio. com um aparelho intermediário, que era o que tava mais em conta, e ele tava saindo o preço que eu paguei no meu, e o meu é Que como ódio. se fosse o top da Volkswagen. É como se eu tivesse comprado um Jetta Aham. da Volkswagen. Aham. Só que eu poderia ter comprado um Audi A3 pelo mesmo preço. Aham. Só que eu comprei um Jetta. Basicamente Você isso. pegou o assim. top da linha mais. O top da marca mais baixa. Básica. Isso. Pra não pegar o básico da marca mais top. Exato, Aham. exatamente. Foi Entendi. esse o pensamento que eu Aham. tive. Não sei se é o pensamento mais certo, acho que depende de cada pessoa, você tem que fazer uns testes, tem que se adaptar. Você teve essa parte de Sim, fazer os você testes? faz muitos testes. Tá, mas assim, falando da realidade que o Calil até perguntou agora, antes de você Aham. começar esse assunto. Tipo, o quão acessível é, sacou? Não, Vamos lá, eu ia te preço, falar valor. preço. Vocês né? querem de saber o valores, preço. então, quão acessível é? Eles vendem por aparelho, né? Porque, por De exemplo... lado pra... Exato. Tipo, eles vendem estéreo. Exato. A tia do... Eles vendem estéreo. A tia do Calil, por Puta que exemplo, pariu. ela tem problema só em uma orelha, só em um ouvido. Tá, entendi. Por isso que eles vendem assim, então, Sim, teoricamente. então não você tem que vende o comprar par, né? os dois, o par. Ou você pode Um comprar só. só um. Um aparelho auditivo, esse aqui, cada um saiu por em volta de 5.500. Só. Então o seu par, 10 mil. Mentira. No total deu 13 mil e porrada. Com a central e os dois pares. Aí e o mais par. a central e mais o outro, que é um que eu conecto na televisão, e aí ele já conecta direto com a Você televisão. escuta TV no ouvido, resumindo. Isso. Massa, É bom porque à noite eu não preciso, eu escuto a TV no mudo e já vem Aham. direto aqui. massa.
Vantagens, né? Tem que... Vantagens, porra, pra caralho. Eu queria ter essa merda. Mas assim, no total saiu por volta de 15 mil. Aí eu fiz por um financiamento do Banco do Brasil. Foi tipo um financiamento que eles têm lá, que é uma linha de acessibilidade. Que é tipo Massa, financiar massa. um carro, só que é o aparelho. Exato. Banco do Brasil No temos final você das aqui. contas, com os juros lá, que é um juros bem baixo, deve ter saído, sei lá, uns 16, 17 mil no total. Só. Dividido em milhões de vezes e Tô sai de pagando boa. até hoje. Todo mês é 300 conto. Bota fé, Ah, bota de fé. boa. Assim, velho, é a tua vida, tá ligado? O que eu ia de boa, perguntar. mas- Aí não, aí Tem uma coisa, o aparelho ele não é eterno, né? ele vai estragar uma hora, ele vai... Por mais que tenha que nem proteção carro, que nem de falei, que nem água, carro, tenha proteção de contra algumas coisas assim, mas tipo, uma hora ele dá problema e pifou e acabou a garantia Tá, e às vezes eu tenho o preço duas de um perguntas. consertar é um preço de um novo.